please. I'm John Kelly, please, run. Olá, este é o primeiro canal Versátil de 2015. E se vocês gostaram dos lançamentos da Versátil em 2014, preparem-se, porque este ano vai ser ainda melhor. Já começamos com tudo agora em janeiro, celebrando o cinema de invenção com lançamentos dos filmes de Samuel Fuller e Rogério Sganzella. A arte de Samuel Fuller abre uma nova coleção da Versátil dedicada a grandes cineastas. A coleção A Arte D vai trazer a cada 2 meses, de 2 a 4 filmes de um diretor em um Digistack com 2 DVDs. Os filmes vão vir sempre restaurados e acompanhados de vários extras que ajudam a entender a importância da obra desse diretor. A arte de Samuel Fuller reúne 4 obras-primas de um dos diretores mais criativos e originais do cinema norte-americano. Para começar a falar do Fuller, eu acho bacana a gente lembrar um diálogo do Demônio das 11 Horas, o Pierrot Le Fou, né, em que o personagem do Jean-Paul Belmondo vai perguntar para o Samuel Fuller, que participa como ele mesmo no filme do Godard, uma frase muito legal, né? Ele pergunta, né, sempre quis saber o que é o cinema exatamente. E aí o Samuel Fuller responde, um filme é um campo de batalha, é amor, ódio, ação, violência e morte. Em uma palavra, emoção. Esse diálogo é essencial para entender a obra do Fuller. A obra do Fuller é justamente isso. Você vai encontrar cenas de uma violência explosiva alternadas com cenas de uma ternura, de um amor, de uma delicadeza impressionante. Como eu estava vendo o Hitchcock, o pessoal fala que também é um cineasta do amor, não só do suspense. E, no caso, o Fuller também. E uma outra coisa bacana dos filmes do Fuller é justamente o gosto que ele tem pela marginalia. Então, os protagonistas dos filmes do Fuller são as pessoas à margem da sociedade. E não há um herói pleno. Na verdade, o herói dele sempre tem zonas de sombra. E ele sempre pega esses marginais. Como é o caso, nós lançamos O Anjo do Mal na coleção Filme Noir, que é um grande filme do Fuller. Essa concepção de cinema do Fuller está muito clara nesses 4 filmes que são chaves na carreira dele, que a gente selecionou para essa caixa. Começando com Um Beijo Amargo, que na minha opinião é um filme nota 10 de 10, uma obra-prima incontestável, o primeiro grande filme que a gente lança esse ano. Né? Essa nova cópia restaurada é importante, é inédita no Brasil, ela resgata todas as nuances da fotografia em PB, de um monstro da fotografia, um dos maiores diretores de fotografia de todos os tempos, que é o Stanley Cortes, que trabalhou com Fuller também no Paixões que Alucinam, que também está na caixa em cópia restaurada, e fez o Soberba do Orson Welles, Mensageiro do Diabo do Charles Lawton, né, e vários outros grandes filmes. Então preste atenção nessa cópia restaurada, que é uma coisa impressionante. O filme é a história de uma prostituta que tenta mudar de vida, né, tenta abandonar a vida numa cidadezinha. Só que a situação que ela vai encontrar é muito difícil, né? É muito interessante, já logo desde o início, com uma sequência deslumbrante, uma das aberturas mais eletrizantes que eu já vi no cinema, e há várias sequências chaves no filme com uma virtuosismo muito grande do Fuller, né? E pensar que ele fazia cenas geralmente num take só, ele não ficava ensaiando com aquele perfeccionismo, aquela coisa cerebral, por exemplo, de repetir vários takes, como o caso do Kubrick. Ele era um cineasta mesmo da espontaneidade, né? E preste atenção, na cena do Coral das Crianças, a cena da abertura, como eu falei para vocês, a sequência em que ela conhece o magnata da cidade e tem uma sequência com uma cena com Veneza, uma citação ao Byron, e a sequência em que se descobre o que está por trás daquele magnata, daquela situação toda. E como o Fuller faz essa mescla de melodrama e policial muito bem, né? Ele trabalha sempre com esse hibridismo dos gêneros. É um filme sensacional, vale muito a pena ver e tem várias curiosidades
quando ela chega na cidade, a personagem da Constance Towers, ela chega e o cinema está exibindo justamente o Paixões que Alucinam, que é o filme que o Fuller tinha feito no ano anterior. Junto no disco 1 com o Beijo Amargo está o Kimono Escarlate. Esse é a pérola da caixa, como a gente fala, aqueles filmes que a gente garimpa, poucas pessoas lembram do Kimono Escarlate, é um dos grandes filmes do Fuller, né? Ele é um filme que já começa também com uma sequência impressionante de abertura com um assassinato, aí você pensa que o Fuller vai fazer um filme que seria um filme policial, digamos, vamos descobrir quem é o assassino. Só que essa trama policial de descobrir quem é o assassino, ela acaba ficando em segundo plano e vem todo um drama, um melodrama sobre a condição do estrangeiro, que o protagonista do filme, que a gente pensa que vai ser um policial americano, é o amigo dele que lutou com ele na guerra, que é um policial nipo-americano, ou seja, um japonês, é um americano descendente de japonês. E toda a situação do estrangeiro, de se sentir deslocado. Então essa reflexão do filme é um filme impressionante também, essa mescla de violência e de amor. E tem uma sequência final das mais assim, bonitas da carreira do Fuller, que vocês não vão esquecer. Vale muito a pena ver o filme e logo depois assistir o depoimento do cineasta Curtis Hanson, que é o famoso cineasta do Los Angeles Cidade Proibida, um dos melhores neo-noir dos últimos tempos, e ele vai falar justamente sobre o Kimono Escarlate e a importância do kimono na obra do Fuller. Tá? É um filme extraordinário, eu recomendo muito a vocês. No disco 2 tem o Paixões que Alucinam, que muitos consideram a obra-prima do Fuller, junto talvez aí com Agonia e Glória e com o próprio O Beijo Amargo, que é muito interessante. É, na verdade, um jornalista que ele vai investigar um assassinato que é cometido num hospício, e para descobrir quem é o assassino, ele vai se prepara se passar por uma pessoa, por um louco, né? Então ele vai querer enganar a direção do hospício para ser internado e descobrir quem é o assassino. Lembra um pouco o filme do Lang, que nós lançamos, O Suplício de uma Alma, né? E é um filme muito interessante porque no hospício o Fuller faz um microcosmo da sociedade americana em geral e das taras e neuras da sociedade norte-americana. Tem uma sequência extraordinária que todo mundo lembra, que é um estudante negro que vai estudar numa universidade para brancos, ele não aguenta a pressão do preconceito, fica louco e no hospício ele se transforma, ele acha que é um membro da Ku Klux Klan. E tem várias sequências extraordinárias, o uso das cenas coloridas no meio do filme, que foram feitas, essas cenas coloridas que ele usa, são cenas impressionantes que ele filmou no Japão durante as filmagens do Casa de Bambu, que está no DVD também, e cenas que ele fez no Brasil, em Mato Grosso, para um filme chamado Tigreiro, de 54, que ele nunca finalizou, que depois o Jarmusch fez um documentário com ele em 94, trouxe o Fuller para o Brasil, para ali revisitar os lugares desse filme que não ficou pronto. Então é um filme brilhante, vale muito a pena vocês assistirem. Casa de Bambu é o filme noir do Fuller, uma das grandes produções dele, e que tem um dos melhores usos do cinemascope, que tinha acabado de ser inventado, como o Fuller usa de maneira inteligente, né, essa objetiva maior, como ele usa o quadro, é uma aula de direção. A sequência final é muito famosa, né, é muito estudada inclusive, e a relação entre as personagens masculinas, né? Você tem um triângulo entre Robert Stack, Robert Ryan e Cameron Mitchell, muito interessante, como a dinâmica entre as três personagens masculinas. E é também uma mistura de melodrama com ação e também com a cultura japonesa. É interessante que nessa caixa você tem Casa de Bambu e justamente junto com o outro filme que é o Kimono Escarlate. Então são 4 filmes muito fortes do Fuller. E aí a pérola da caixa também é o documentário A Máquina de Escrever, O Rifle e a Câmera. É um documentário de 96 do cineasta Adam Simon, que ganhou o prêmio especial do júri no Festival de Amsterdã. É um documentário que traz depoimentos do Tim Robbins, do Jim Jarmusch, do Martin Scorsese e do Tarantino. E tem várias sequências e muitos depoimentos do próprio Samuel Fuller, contando, faz um panorama da vida dele, a relação dele com o jornalismo, né, que ele foi jornalista, tem uma relação muito forte com a imprensa, com a experiência dele na Segunda Guerra,
né, que é mostrado inclusive no filme Agonia e Glória, que é um espetacular filme que ele fez no final da carreira, e também como cineasta iconoclasta, o Tarantino imita, o Fuller era uma figuraça, né? Então Tarantino vai lá com o Tim Robbins e imita o jeito de falar do Fuller, né? Muito interessante, e a história do personagem, porque ele tem tantos personagens chamados Griff nos filmes dele. Vejam que vale muito a pena. E só para terminar, nós sabemos que tem muitos filmes do Fuller que faltam ser lançados no mercado de vídeo e com certeza a gente vai revisitar a obra do Fuller mais para frente e trazer essas pérolas porque ele realmente é um dos maiores cineastas da história do cinema. E junto com o Fuller temos o Rogério Sganzella. Uns 11 anos da sua morte, inclusive agora com uma mostra aqui no MIS em São Paulo em janeiro, né? E vamos fazer o relançamento do Bandido da Luz Vermelha, que foi um dos melhores DVDs que a Versátil já lançou, né, que é um marco do cinema brasileiro. Nós lançamos a versão restaurada há alguns anos, né, o mesmo DVD, uma capinha tem pequenas diferenças, né, e já um DVD que é excelente, tem a versão restaurada, tem mais de 1 hora de extras, com vários depoimentos, tem curta-metragem, então assim, é um excelente DVD, quem não comprou ainda, compre, que vale muito a pena, é um dos grandes filmes do cinema brasileiro. E junto com o relançamento do Bandido da Luz Vermelha, o lançamento de Copacabana, Mon Amour, né, um filme, na verdade, que acabou de ser restaurado, é um filme anárquico, de pura invenção, né, um filme que o Sganzella fez em 1970 para a produtora Bel Air, que ele fundou junto com a Helena Inês, sua atriz, esposa e musa, né, e com o Júlio Bressani, que fizeram no auge da ditadura, no auge da repressão, fizeram 6 filmes em 6 meses, filmes dos mais criativos do cinema brasileiro, né? A Helena Inês, com aquela exuberância toda dela, né? Ela vive uma personagem marcante, a Sônia Silk, né? A fera oxigenada de Copacabana, que anda pelas favelas do Rio de Janeiro. Inclusive, essa filmagem do Sganzella nas favelas do Rio são uma das coisas mais impressionantes desse filme, né? É um filme realmente de anarquia, de criação. Tem ainda no elenco Paulo Vilaça e a Lilian Lemertz, também 2 atores lendários, e traz a trilha do Gilberto Gil. Então realmente é um filme de invenção que faz jus ao cinema do Rogério e também ao cinema de cineastas como Samuel Fuller. Então realmente vale muito a pena, é uma das experiências mais radicais do cinema brasileiro, uma chanchada tropical, que está sendo resgatada agora com o esforço aí da Helena Inês, da família do Sganzella, e que temos o prazer de lançar. Temos ainda nesse mês uma outra homenagem, que é a homenagem ao Massimo Troisi, um dos grandes comediantes e atores do cinema italiano, falecido há pouco mais de 20 anos, ele morreu em 94, justo no auge do sucesso, tinha acabado de lançar O Carteiro e Poeta, que estourou no cinema, todo mundo lembra, né? E esse filme, na verdade, que a gente vai lançar, é um filme inédito aqui no Brasil, feito em 85. Ele fez junto, ele escreveu, produziu, dirigiu e atuou com um amigo, grande amigo dele, outro grande comediante, o Roberto Benigni, né, do A Vida é Bela, do Johnny Stecchino, do Monstro. E os dois trabalham, é muito interessante, é uma dupla, aquele humor bem prolixo, né, de muita fala, de muitas piadas, um humor muito rápido. E eles vivem 2 personagens que vão viajar no tempo, encontrar inclusive o Da Vinci, e uma série de trapalhadas com um humor muito divertido, muito fresco, né? Um frescor muito grande. E é uma edição especial que traz esse filme super raro, que não tinha saído aqui ainda, com cenas excluídas, traz making of. Então é uma belíssima edição e super indicada para os fãs da comédia italiana. E fechando o mês, nós temos No País das Amazonas, que é justamente a nova cópia, tá? É um lendário documentário produzido pelo Silvino Santos em 1922. Imagina, em 1922, um cineasta vai entrar no meio da floresta amazônica e fazer um filme, né? É uma coisa incrível, é uma aventura super pitoresca. Ele vai filmar a Amazônia naquele momento, então é um marco do cinema documental brasileiro. Está resgatando. E o interessante, gente, ver esse filme, e quem tem o DVD em casa ou procurar que já está fora de catálogo, nós lançamos o documentário do Aurélio Michelis chamado Cineasta da Selva, que te trazia o José de Abreu no papel do Silvino Santos. Então é muito bacana ver o No País das Amazonas junto com o docudrama do Aurélio Michelis, que é o Cineasta da Selva, que a Versátil já lançou. Esse DVD agora do No País das Amazonas traz o filme
essa nova cópia, meia hora de extras, incluindo uma sequência inédita do filme, e um CD com as músicas da nova trilha sonora feita agora para acompanhar essa nova cópia do filme. Então realmente é um belíssimo lançamento para quem gosta de cinema brasileiro e de filmes documentários. Fevereiro vai ser um dos melhores pacotes da Versátil, na minha opinião, já de todos os tempos. Pacote fortíssimo. Teremos Obras-Primas do Terror 2, né, uma belíssima dedicada aos mestres do terror italiano. Vamos ter O Ciclo do Pavor na caixa, Elisa e o Diabo, de Mário Bava, A Mansão do Inferno, de Dario Argento, Martin, de George Romero, né, que não é um cineasta italiano, mas que tem muita influência do cinema italiano. Terror nas Trevas, de Lúcio Fulci, e Pelo Amor e pela Morte, de Michele Soavi. Todos em versões restauradas e ainda muitos extras. Glória, de John Cassavetes, um policial extraordinário com a Gena Rowlands. O Jogo de Emoções, de David Mamet, outro policial extraordinário que marca a estreia do Mamet. E Edvard Munch, de Peter Watkins, uma das melhores biografias já feitas no cinema. Então é isso, obrigado e até fevereiro.